Meu nome é Lívia, eu sou especialista da plataforma de aplicações, trabalho aqui na Microsoft, no time de SQL Server. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. E a gente vai falar de um tema muito interessante, que as pessoas vivem perguntando para nós, né? As pessoas sempre perguntam, SQL Server, SQL Database, para que lado vou, né? Qual é a solução? E aí hoje a gente resolveu dedicar um tempo para vocês, para dividir um pouco do conhecimento no sentido de orientar, né, qual é o melhor caminho para trabalhar com as duas tecnologias. Então, para combinar o jogo, vocês podem ficar à vontade. Então, se pintar uma dúvida, quiserem dar uma sugestão, levanta a mão, a gente ouve vocês. Fiquem à vontade mesmo. O objetivo aqui é fazer com que todo mundo saia, né, com conhecimento e com todas as dúvidas esclarecidas. Tranquilo? Se vocês quiserem falar comigo pelas redes sociais, está aí o meu Twitter, @LiviaSarto. E se quiserem saber um pouco mais sobre SQL Server, acessa lá meu blog. Isso, eu sou a Erika Madeira, boa tarde também, sou especialista de trabalho junto com a Lívia. E como ela disse, o nosso objetivo hoje é esse, vocês saírem daqui conseguindo discernir em quais ambientes as soluções SQL Database ou SQL Server vai resolver a demanda de vocês. Então vamos falar aqui um pouquinho da agenda, como a Lívia mencionou. Então, a gente vai fazer um overview aí de SQL Server 2012 para vocês entenderem um pouco da solução e como é que a gente trabalha com ela no Azure. Vamos falar do SQL Database, que é o serviço de banco de dados já do Azure, e vamos falar um pouco de mobilidade de licença, que é uma coisa que gera também sempre bastante dúvida quando você está fazendo migração de ambiente, está passando seu ambiente privado para a nuvem pública ou mesmo para a nuvem privada dentro do próprio ambiente da empresa. Muito bem. Então, antes de começar, vamos fazer um exercício para aquecer. Embora, né, todo mundo já esteja com um pouco de calor, eu acho que é importante esse exercício. É o seguinte, eu vou perguntar para vocês quem trabalha com uma determinada versão do SQL Server. Aí vocês levantam a mão. Tranquilo? Fácil, né? Quem aqui trabalha com SQL Server 2000? Tá, você não vai. Hã? Cadê o povo? Levanta a mão, gente. Tem medo, vai. Tá bom. 2005. Tá esquentando, hein? 2008. Ah, muito bem. 2008 R2? Tá bom, vai, vou perguntar. 2012. Ah, todo mundo levanta a mão, eu já tô no 2012. 6.5. Não, eu não posso perguntar porque eu trabalhei com 6.5. Eu só posso do 2000 pra frente. Muito bem. Quem aqui trabalha com SQL Database? Interessante. Por que eu estou perguntando isso? Porque antes da gente ver, né, como trabalhar com SQL 2012 lá no Azure, ou entender como trabalhar com SQL Server com SQL Database, é importante falar para vocês o que é cada uma das tecnologias. Então, para começar, eu vou fazer um overview rápido, explicando para vocês o que é a plataforma SQL Server 2012. E se vocês derem uma olhadinha, ali está escrito que é uma plataforma de informação pronta para trabalhar? Hã? Tô ouvindo não. Aonde? Na nuvem. Nas nuvens, né? Na nuvem. E mais importante, para trabalhar nos termos dos nossos clientes. Isso significa que vocês, queridos, podem falar assim, olha, eu quero trabalhar com SQL Server no meu ambiente on-premise. Funciona, ok. Ou vocês podem falar assim, olha, a gente vai fazer uma otimização de hardware e precisa trabalhar com SQL Server agora no ambiente virtualizada, e você vai lá e faz uma nuvem privada. O produto está pronto para isso. Ou ainda, acho que é o maior interesse de todo mundo aqui, se eu tiver um cenário híbrido, né? Se eu tiver uma nuvem privada, um ambiente local e uma parte da minha solução lá no Azure, é possível trabalhar em cenários, né, dessa forma? E é justamente esse o propósito da nova versão do produto. Então, em abril, quando a gente fez o lançamento da plataforma SQL Server 2012, a gente trouxe o produto para o mercado com essa visão de plataforma. Por que a gente fala plataforma e não simplesmente banco de dados? Acho que é importante deixar isso claro. Porque dentro do SQL Server você tem uma série de recursos, de ferramentas, de funcionalidades. Eu tenho certeza que a maioria aqui, né, já mexe aí no dia a dia com a tecnologia, sabe do que eu estou falando, mas que já está lá dentro do SQL Server. Diferente de outros players de mercado, né? Então, de repente, o cliente vai trabalhar com BI, ele tem que comprar um módulo à parte da solução e assim por diante.
Então, quando a gente fala que o SQL Server 2012 é uma plataforma de informação, é porque realmente ele veio preparado para atender diversos cenários com tudo lá dentro do produto, sem o cliente ter que ficar comprando o módulo à parte. E aí a gente passa pelos 3 principais pilares. O primeiro pilar que a gente está vendo trata de um assunto muito importante para as empresas. A gente fala de missão crítica, a gente fala de alta disponibilidade. E aí eu pergunto agora para vocês, quanto custa a sua tranquilidade? Pensaram, hein? Até respirar. Nossa. Imagina o seguinte, ó. A maioria aqui tá lá, né? A maioria das pessoas presentes são homens, temos algumas meninas ali. Meninas, sejam muito bem-vindas. Aí, Vivi, a Vivi deu um tchau ali. Mas é o seguinte, imagina vocês, rapazes, depois eu faço para as meninas também. Estão lá no fim de semana, passeando com a sua namorada, né? Com a sua esposa, com seus filhos. E aí, de repente, deu um problema no ambiente do trabalho. Agora, detalhe, é sábado, 4 horas da tarde. E você está no parque, né? O que acontece? Putz, tenho que resolver. Ok, tô indo. Olha, aconteceu uma merda no trabalho, a gente vai ter que correr lá para resolver. Depois eu volto. Aí eu te pergunto, quanto custa a sua tranquilidade, né? Então isso, né, é muito importante para as empresas, garantir a disponibilidade do ambiente. Então quando a gente fala do pilar de missão crítica, não é simplesmente porque a gente coloca na mesa para vocês, né, que são os profissionais da tecnologia, que são os nossos clientes, o melhor custo total de propriedade. A gente entrega mais por um valor muito mais atraente do que outras tecnologias. É isso que a gente está falando aqui. E como destaque para esse pilar de missão crítica e alta disponibilidade, o SQL Server 2012 trouxe uma nova solução de alta disponibilidade. Quem arrisca aí falar o nome? Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, que já estavam trabalhando com 2012. Always On. Né? Quem já sabia? Poucas pessoas. Isso mesmo, o SQL Server 2012 trouxe para o mercado uma nova solução de alta disponibilidade. Completa, integrada, flexível. Completa no sentido de que agora você pode ativar até 4 máquinas secundárias. Flexível no sentido de que você coloca de fato essas máquinas para trabalhar na sua arquitetura de alta disponibilidade. E eficiente porque você consegue melhorar a produtividade das pessoas que trabalham na área de tecnologia. Ou seja, nossa, tem lá um painel para a gente olhar quais são as máquinas que fazem parte da solução de Always On, qual que é o status. Claro que a gente não vai entrar no detalhe, a gente não vai poder ver o Always On aqui. Mas eu gostaria de comentar com vocês que um dos destaques nesse pilar de missão crítica é essa nova solução. E aí com isso a gente continua, né, colocando mais na mesa do cliente, na mesa de vocês, por um preço muito mais atrativo, como eu já comentei antes, trazendo todas essas novidades e flexibilidades da plataforma Microsoft. Depois, a gente vai chegar agora num pilar que antes, eu particularmente, não vi as empresas trabalhando. E agora, de repente, parece que virou moda. Sem brincadeira. A gente até tem, né, uma camisa escrito Business Intelligence. Porque está todo mundo falando de BI, a maioria das empresas hoje já tem. Então, se a gente voltar um tempinho atrás, olha que eu não sou muito velho, eu acho, né? Há uns 6 anos, 6, 7 anos atrás, quando eu comecei na área, eu me lembro que era difícil as empresas terem uma solução de BI. E quando implementavam uma solução, normalmente era para a área estratégica da empresa. Então não era uma coisa que era para toda a organização, né? E aí o 2012 toca exatamente nesse ponto, de inteligência de negócio. Só que agora com uma visão diferente, uma visão inovadora. No sentido de que BI, que antes era para poucos, agora é para todo mundo. E vai conseguir entregar uma solução de BI realmente para toda a sua organização. Então o nível operacional, nível tático, até o nível estratégico. Fazer de fato o que a gente chama de democratização, né, de BI dentro das empresas. Já percebi que eu não posso ir para lá, prometo que eu não faço mais isso, tá? E aí a gente traz uma série de novidades no 2012. Por exemplo, o Power View. Um pouquinho antes de começar a sessão, alguém veio aqui e falou: Olivia, você vai mostrar o Power Pivot? Eu falei: olha, não era para mostrar, né, o Power Pivot na sessão, mas a gente pode conversar depois e eu mostro. A gente tem aqui uma máquina para quem quiser conversar com a gente offline, com ambiente de SQL, com várias outras coisas que a gente não pode entrar aqui na sessão no detalhe, mas que a gente tem aí o prazer de mostrar para vocês funcionando e tirar as dúvidas de vocês. Então, por exemplo, o Power Pivot, em 2010, foi eleito uma das 10 principais tecnologias do ano. DIM para Excel, para ajudar o quê? A pessoa final, a gente fala usuário, né? A pessoa a manipular grandes volumes de dados, a conseguir fazer as suas análises,
Mais importante, no ambiente que ela está acostumada a trabalhar, porque tem a cara do Office, então é fácil. A adoção que as pessoas, né, a adoção das pessoas por parte da tecnologia acaba sendo muito mais suavizada essa curva de aprendizado. Então teve o Power View, tem o Power Pivot que eu mencionei. O Power View é um destaque no sentido, sabe aquele usuário que chega assim para você, vai no horário do seu almoço. Né? Imagina, 1h, numa sexta-feira, você já trabalhou a semana inteira, aí o usuário chega e fala assim, olha, eu preciso de um relatório para as 15 horas, que eu vou ter que mostrar na diretoria, vai ter que mostrar a informação do financeiro, de compras, de vendas, só que detalhe, você não tem ideia de onde esses dados estão. Ou você até pensa que sabe onde eles estão, né? Porque de repente aparece um usuário com uma planilha lá em Excel debaixo, né, do braço falando, olha, tem mais essa fonte de dados aqui para trabalhar. Como é que fica? E detalhe, vai dar 1h, você já perdeu o seu almoço, e aí você se esforça, mas é o seguinte, você é um cara bom, você consegue fazer aquele relatório. Em 2 horas ele vai lá, super feliz, mostra o relatório, aí ele volta depois para você e fala, olha, mudou tudo, não é mais isso daqui não, agora eu quero outro relatório, eu preciso analisar outras informações, e aí agora dessa vez eu preciso do relatório para 6 da tarde, né? E aí você pensa, nossa, vamos correr contra o tempo. Então o que é esse pilar aqui do 2002? Insight. E durante um tempo eu fiquei pensando, poxa, eu queria conseguir explicar para as pessoas de uma forma que realmente elas entendessem o que significa esse insight. E aí a gente internamente conversando chegou a uma conclusão. Sabe o que são esses insights? Sacadas de negócio. E isso realmente não tem como a gente fazer pelo usuário, a gente fazer pelo cliente, a não ser colocando uma tecnologia poderosa na mão dele para fazer isso. Então, sim, a plataforma SQL Server tem investido pesado, né, nesse pilar de Business Intelligence, com grandes recursos como o Power View para fazer essas consultas ad hoc. O cliente pode trabalhar por uma interface web ou agora no novo Office, dentro do Excel, olha que fácil, já tem o Power Pivot, o Power View, então ele consegue trabalhar de uma forma muito mais simplificada. Esses são só alguns destaques, é claro que tem outros, a gente tem destaques para cenários de Data Warehouse, como o Column Store Index, para melhorar a performance, né, dessas consultas que a gente faz aí em ambientes de DW, com funções de agregação, enfim, tem uma série de recursos, mas os principais eu estou mencionando para vocês. Depois, não menos importante, nuvem. Né? A possibilidade de vocês começarem o desenvolvimento de uma aplicação local ou na nuvem e fazer, né, a escalabilidade disso de acordo com a demanda do seu negócio, de acordo com a necessidade da empresa. Dito isso, agora que vocês sabem o que é o SQL Server 2012, qual que é a visão como plataforma, dá para trabalhar com a SQL Server 2012 na nuvem? Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Pode ser sincero, não tem problema. Tem gente que acha que não. Você fala que não dá. 2008 R2 também é igual, né? Não é mesmo? Não é o mesmo, né? Porque a gente teve uma série de novidades no SQL Server 2012, que foi uma dessas que eu mencionei. Mas você também consegue trabalhar. E eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Então, primeiro, é possível trabalhar com SQL Server 2012 em Cloud Compute, rodando lá no Azure? A resposta é sim, é possível. Como é que a gente faz isso? Existem algumas maneiras. A primeira delas é, você tem a possibilidade, a partir do momento que o Azure é uma plataforma aberta e flexível, que inclusive trabalha, né, com outras versões de sistema operacionais, com outras tecnologias que não são Microsoft, de fazer o seguinte, pegar a sua máquina virtual, o VHD, né, e colocar lá no Azure, utilizando o Azure como IaaS, Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço. E aí existem alguns caminhos para fazer isso. Bom, nós passamos por uma experiência para poder relatar isso com detalhe para vocês. Uma possibilidade é, você pode utilizar alguns utilitários disponíveis na internet para download, que permite com que você pegue o seu VHD, armazene num blob no Azure e associe isso à criação de uma máquina virtual. É possível. Acho que teve uma sessão antes, né, que mostrou aí, não sei quem acompanhou, como colocar um VHD na nuvem. Então, é possível fazer isso. Além disso, dentro do próprio Azure já tem alguns templates, né, de máquinas virtuais com sistema operacional e com o SQL Server 2012 lá. Então, você pode ou trabalhar, né, a possibilidade de colocar o seu VHD no Azure, ou ainda trabalhar a partir de um template que já tem pronto no Azure. Então, a resposta é sim,
é possível a gente trabalhar com o SQL Server 2012 no Azure. Bom, aí algumas dicas, que o nosso colega já começou ali fazendo uma pergunta. Puxa, e o 2008 e tal? Então vamos lá. Primeiro, quem tá com... Como é que você pode fazer esse processo, né, de colocar o VHD lá? Você pode utilizar um desses utilitários que a gente tem na internet disponível para download, e aí você pega o seu arquivo VHD e faz um armazenamento no blob do Azure e associa com a VM, como eu mencionei. Ou você pode, a partir do SQL Server, trabalhar com... Cadê? DAC. Né? Trabalhar com Framework DAC, porque daí o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir migrar ou os esquemas e os dados, aí fazendo no mesmo processo. Colocando lá no blob do Azure e associando isso com o template de uma máquina virtual. Então, através do componente, você consegue fazer isso. Você não precisa instalar no SQL Server nenhuma biblioteca, nada. Já tem lá nativo no SQL Server essa biblioteca, a biblioteca para você trabalhar com esse componente DAC que permite você fazer isso. Aí a estrutura funciona bem, mais ou menos assim. O DAC é a camada de dados, na verdade, né? Data Tire Application. E aí você tem o Framework. E depois você tem mais outros dois conceitos importantes de exemplificar. Você tem o DAC Pack, que na verdade ele vai gerar para você o arquivo com os esquemas, né? E depois você tem o Backpack, são os esquemas e os dados. Então tem essa possibilidade também, além de você tentar fazer direto lá, colocar o VHD no Azure e você queira migrar os seus dados do ambiente local para o Azure também é possível. Além disso, né, para você poder trabalhar com esses recursos, você precisa estar nas versões atuais do produto. Então, por exemplo, com a versão 2000 não dá para fazer isso. Então você precisa fazer uma atualização. Ou para a versão 2005, da 2005 para frente, a partir do Service Pack 4 já dá para fazer isso, já é suportado. Então o que a gente colocou aqui? Preciso atualizar meu ambiente. Como é que eu faço isso? Qual que é o primeiro caminho? Né? Qual que é a orientação? A gente tem uma ferramenta de graça disponível para download que ajuda vocês a prepararem um ambiente para atualização, que é o Upgrade Advisor. Então, de uma forma muito simples, o que essa ferramenta vai fazer? Ela vai mapear todo o seu ambiente de banco de dados, com os objetos, enfim, todas as suas tabelas, suas procedures, as views. E aí ela vai comparar, vai fazer um relatório, um report, mostrando para vocês o quanto de esforço você vai ter que colocar para poder fazer essa virada. A mesma coisa a gente tem se você estiver vindo de uma outra plataforma que não seja SQL Server. Então, por exemplo, se a sua base hoje é um Oracle, a gente tem uma ferramenta que faz o mesmo trabalho que o Upgrade, só que um processo de migração, que é o Migration Assistance. E depois, né, uma vez que você já tiver atualizado, porque não dá para fazer pelo 2000, a partir do 2005 com o Service Pack 4 para frente, como eu mencionei, aí sim você vai usar o serviço do próprio SQL Database ou do Windows Azure, que é o serviço de importar e exportar para você pegar esses dados que você gerou através, né, pegar esses dados ou o esquema com os dados daqui e fazer a importação disso dentro do Azure. Então, basicamente, são esses os caminhos, são essas as alternativas. Bom, além dessa forma, como eu mencionei, você pode fazer isso a partir de um template. E aí não é difícil, é até bem simples. Então você vai ter que conectar no Azure, você precisa ter uma conta, né, o Windows Live AD associada, uma assinatura que você fez do Windows Azure, para você poder criar sua máquina virtual lá com o SQL Server 2012 a partir de um dos templates que tem pronto já no Azure. Então você tem essas possibilidades. Ou você pode importar o seu VHD, ou você pode migrar os seus dados, ou você pode iniciar o trabalho a partir de um template pronto. Né? São esses os caminhos. Então o que é legal? Eu desliguei o meu, né, para pegar o seu. O que é legal a gente mostrar para vocês? Como é difícil fazer isso. É bem difícil. Primeiro, estou no site do Windows Azure. Daí eu vou lá no portal. Aí eu vou conectar com a minha senha Windows Live AD, certo? liviasarto@hotmail.com. Vou me conectar no portal aqui.
Muito bem, agora o Azure está bonito, né? Com o portal novo. Bom, aqui do lado, meu lado direito, lado esquerdo de vocês, tem todos os itens do Azure, né? Todos os serviços. Então é bem simples. A gente vem aqui, ó, em máquina virtual, máquinas virtuais. Era isso aqui que o Condé estava falando na hora, né? Que ele estava explicando e a gente estava mexendo, que a gente estava subindo várias máquinas virtuais aqui para a gente testar e mostrar para vocês. E aí o que eu preciso fazer? Eu vou clicar em novo, não sei se dá para ver aqui, peraí. É que é ruim falar com esse microfone e fazer demo. Ó, eu clico nesse botão novo. Aí ele já me dá a opção máquina virtual, eu tenho a possibilidade de fazer uma criação rápida ou pegar da galeria algum template pronto. Então se eu venho aqui, ó, exatamente aquela tela, eu tenho já alguns templates. Eu vou pegar o primeiro, que a gente está trabalhando com SQL Server 2012, já o Service Pack 1, rodando em cima de Windows Server 2008 R2. E aí eu dou um nome para essa minha máquina virtual. E dou uma senha. Oi? E aqui eu defino qual que vai ser o tamanho, né, da minha máquina. Eu vou colocar pequeno mesmo, porque eu estou fazendo testes. Daí eu coloco o nome do meu DNS, vou colocar lá, SQL Server. Eu associo qual é a conta de armazenamento que eu vou criar essa minha máquina virtual. Defino o grupo, ou seja, a região que ela vai pertencer. E se tiver alguma subrede virtual para essa VE. Ah, tá aí. Server 10. Não vou associar nenhum conjunto de disponibilidade. E daí, ok. É só para mostrar para vocês. Não é difícil, é super simples, na verdade. E aqui ele já começou... E aqui ele já começou a provisionar aquela máquina que a gente estava criando. Aí, como eu sou esperta, o que eu fiz? Eu já criei uma antes para mostrar para vocês. Enquanto ele provisiona, eu vou acessar essa daqui. Nossa, criou rápido. Aqui. Conectar. Aí agora eu vou fazer a conexão via Remote Desktop. Já decoraram? Fácil, né? Só perguntar, relacionado não ao inicial SQL Server, mas por exemplo, eu tenho uma instância da máquina virtual, está lá instalada, está rodando. Caso dê algum problema na máquina, que eu estou publicando no meu cenário, estou publicando no website, no Service Cloud. Aí, de repente, a máquina, eu estava conectando remotamente, a máquina caiu, do nada. Aí a máquina começou a reiniciar. Se eu tiver uma instância, ele reinicia automaticamente ou preciso me preocupar em ir lá e reiniciar a máquina ou subir novamente? Não, é assim, quando você está trabalhando no Azure, já começa que toda a parte de alta disponibilidade fica por conta da Microsoft. Então a gente tem que garantir a redundância dos dados e a alta disponibilidade dos dados para você. Então a partir do momento que você colocou lá, seja o seu VHD ou se você criou uma máquina virtual, então, por exemplo, quando você cria um database, um SQL database, ele automaticamente já replica para outras 3 máquinas virtuais que estão espalhadas em locais geograficamente diferentes, para garantir justamente isso. Então, se nesse momento que você perdeu a conexão ou a máquina caiu, a gente garante alta disponibilidade por conta da replicação. Então, ocorreu um fato, não sei porquê, estava com uma instância lá da minha aplicação em Service Mode, né, que tem uma aplicação ASP.NET,
E aí, tipo, na segunda eu publiquei, quando eu cheguei na terça a máquina estava com o VM interrompida. Ah, então é porque ela não terminou de subir, né? Não, ela subiu, eu fui embora, aí quando eu cheguei de manhã a VM estava interrompida. E aí depois você conseguiu subir ela de novo? Aí eu subi e fui novamente, né? Aí ela colocou lá a máquina novamente. Mas você acessou e estava com seus dados lá normal, sistema operacional. Você conseguiu conectar? Sim, depois que eu subi a nova instância, a web role foi normal. O que pode acontecer é que às vezes você está acessando, estava acontecendo isso com a gente ontem, à noite. E aí o Azure faz algum processo de manutenção e fica interrompido durante o cenário. Se você volta a conectar depois e seu ambiente está lá, ok. Mas a gente parte do princípio que a alta disponibilidade fica por conta do Azure. Porque assim, eu vi uma opção lá no próprio painel para garantir a autoescalabilidade tem que ter duas instâncias. Lá na opção quando você vai dar o deploy e o portal, ele fala para ter a autoescalabilidade para ter duas instâncias. Escalabilidade no sentido do seguinte: se você quiser estender mesmo, escalar o seu ambiente, ok, mas no sentido de ter uma cópia desses dados, de ter a segurança de que isso não foi perdido, isso fica por nossa conta. Agora, depende da forma como você está contratando. Então, se você está falando assim, eu vou contratar a infraestrutura como serviço, você está contratando a infraestrutura. Então, toda a disponibilidade do ambiente é por nossa conta. Agora, a disponibilidade dos dados, a integridade dos dados, de tudo que vai estar lá dentro, isso é responsabilidade da pessoa que está contratando o serviço. Aí, nesse caso, o quê? Eu concordo com você. Nesse caso, seria você que teria que fazer essa configuração do seu ambiente local. E aí, não a gente, entendeu? O meu ambiente da máquina no caso nosso cenário, que eu estou desenvolvendo um sistema de Faltec. Uma infraestrutura que vai ser disponível a partir do CDC, C2W, submarino. Vai ser consumido por esse sistema, vai ser consumido por eles. Entendeu? Eu achei estranho, eu subi uma máquina e quando voltei no outro dia, a máquina estava interrompida. Provavelmente porque devia estar acontecendo alguma manutenção, mas não é que você perdeu, só fez uma interrupção momentânea de serviço de ajuste. Não, porque assim, tipo, a gente está no início do projeto, mas a gente está com a conta teste e tal, porque é muito superficial, a máquina ficou interrompida, mas a gente não tem como avaliar, precisa fazer uma análise. Foi visto e não ia, né? Eu fui pra casa como sabe que não ia conseguir. Funcionou. Provavelmente era isso. Porque ontem a gente estava fazendo a criação de vários SQL databases, né? E aí uma hora a gente conseguia conectar e outra não. Aí a gente descobriu que naquele data center que a gente estava criando, estava passando por uma manutenção. Então por isso que ele estava interrompendo momentaneamente. Outra coisa que também, do nada, assim, a gente estava trabalhando e deu um erro no sistema maior Mas isso em qualquer tecnologia, né? Só no Azure. Bom, pessoal, tá aqui. Então vocês viram como é simples, né? Eu fui lá, fiz a criação de uma máquina virtual, o template já tinha a instalação do SQL Server 2012 com Service Pack 1 e aqui eu estou no meu ambiente tradicional de SQL Server. Tanto é que se vocês derem uma olhadinha aqui, a gente já tem inclusive... Eu não sei se vocês viram na hora que eu estava abrindo, acabei esquecendo de mostrar. O 2012 mesmo, trabalhando nessa máquina virtual dentro do Windows Azure. Então, por exemplo, eu tenho o Always On, que foi uma das coisas que eu mencionei bastante para vocês. E aí aqui, pessoal, não tem nada de diferente. Aqui é o seu ambiente, a SQL Server é a única diferença que a gente está trabalhando lá no Azure. Então, por exemplo, se eu quiser criar um banco de dados, base test, sei lá. Opa. Base test. Tá errado. Eita! Muito bem. Ok? Tranquilo até aqui? Perfeito, vai muito bem. Bom, pessoal, isso é importante que é para vocês saberem quais são as possibilidades que realmente a gente tem para trabalhar.
Então, de novo, para fechar essa parte aí do SQL 2012 lá no Azul. É claro que isso é uma sessão de overview, né? Não dá para discutir casos, problemas de todo mundo, mas a ideia é mostrar para todo mundo que sim, é possível e quais são os caminhos. Então, se vocês tiverem dúvidas, tiverem cenários específicos e quiser conversar com a gente vai estar aqui o dia inteiro, a gente fala com vocês também. Então, visto que a gente viu aí o overview da SQL 2012, como trabalhar com ele no Azure, né, através das VMs, a gente vai falar agora um pouco da SQL Database para vocês terem a segunda opção, né, que era o tópico da palestra. Então, saber em que situações a gente usa uma solução e em que situação a gente usa outra. Então, a SQL Database ele é um serviço de banco de dados que é oferecido pelo Windows Azure. Então, quando a gente fala que ele é um serviço de banco de dados, ele roda sobre os data centers da Microsoft, que estão espalhados aí pelo mundo, e todo esse hardware que é de posse da Microsoft é administrado também pela Microsoft, como a Lívia comentou anteriormente. Então, toda a parte de hardware sai das demandas do DBA, quando você está falando da SQL Database. Então, por exemplo, atualização de Service Pack, hotfix, problemas de hardware mesmo, hardware caiu, tudo isso fica a cargo da Microsoft dentro do data center que vai ser resolvido. E aí fica a cargo do DBA a administração lógica do banco de dados. Então, toda a parte de segurança, então os logins, os acessos, pode acessar aquela tabela ou aquele database ou não, continua a otimização de query, tudo que já é feito pelo DBA na parte de administração lógica, continua. Então, a utilização do SQL Database, ele facilita a vida do profissional de TI que lida com banco de dados nesse ponto, porque existe uma abstração da administração lógica do banco, da administração física que é feita quando você trabalha com a SQL Server 2012, ou com as outras versões, né, no ambiente privado. A replicação ela também acontece de forma automática. Então, cada dado que você insere dentro da SQL Database no Azure, ele é replicado automaticamente para outros servidores dentro do data center da Microsoft. Então, a gente vai entrar aí no quesito de alta disponibilidade, que a Lívia comentou no 2012, a gente tem o Always On. A alta disponibilidade também é garantida quando você trabalha com a SQL Database no Azure. Só que é a Microsoft que faz essa replicação dos dados. Então, se existe um problema de hardware, o seu servidor caiu, outro nó vai assumir e isso nem é percebido pela aplicação ou, enfim, pelo cliente, tá? Então, a gente fala de alta disponibilidade como uma característica e uma qualidade trabalhando com SQL Database, bem como no SQL Server 2012. Escalabilidade, então se você precisa de mais hardware, você precisa de mais espaço em disco para suportar o seu banco de dados. Quando você está trabalhando no ambiente privado, dentro da empresa, você vai cotar hardware, né, para assumir essa demanda, vai adquirir esse hardware, vai instalar. E quando você está trabalhando no Azure, isso é feito de forma muito mais rápida e fácil. Com alguns cliques, você vai adquirir essa infraestrutura que vai suportar a demanda que o seu ambiente corporativo está tendo. Então, a escalabilidade é outro ponto muito positivo. E outro ponto positivo na nuvem, que não se aplica só ao SQL Database, mas a todas as features que a gente tem no Azure, é você ter a possibilidade de pagar de acordo com a sua demanda. Então, um exemplo que a Lívia sempre dá nas apresentações é de, por exemplo, uma empresa que trabalha com ingressos para shows. Por exemplo, Rock in Rio. Rock in Rio é um evento que acontece uma vez por ano. E aí, quando está perto do evento e está toda aquela mídia divulgando os shows que vai ter e compra o seu ingresso, eles têm picos de acesso, né? Todo mundo querendo comprar ingresso, querendo saber que dia que é o show da banda tal. E passado o evento, eles não têm mais aquela quantidade de acessos que tinha na época que antecedia o evento. Então, se essa empresa ela investir em hardware físico para suportar a demanda de acessos que é grande, ela vai ter um prejuízo, porque passado o evento ela vai ficar com aquele monte de hardware ali ocioso, esperando o próximo Rock in Rio para ser utilizado novamente. Quando você trabalha com isso na nuvem, você tem a possibilidade de adquirir essa infraestrutura para suportar esses picos de acesso e depois fazer o downgrade. Então, não preciso mais daquela estrutura, eu não utilizo mais ela e, consequentemente, eu não pago mais por ela também. Então, não morre dinheiro nenhum na mesa. E isso se aplica ao SQL Database também. Então, precisa de mais espaço para armazenar o seu banco de dados, você tem como crescer, não precisa mais daquele espaço todo, você tem como fazer o downgrade da mesma maneira e pagar só pelo que você está utilizando.
O SQL Database ele foi feito sobre o mesmo código base do SQL Server, então isso é uma coisa importante porque é uma interface familiar e o jeito de administrar é o mesmo que a gente tem no SQL Server. Isso é uma preocupação que a Microsoft sempre tem no desenvolvimento das soluções. Então, a Lívia mencionou ali nas etapas de BI, né, o Power View e o Power Pivot, que são ferramentas de BI que agora estão nativos dentro do Excel, dentro do novo Office 2013. Quando você insere uma ferramenta nova em uma ferramenta que já existia, que já é conhecida no ambiente corporativo, a curva de aprendizado do profissional é muito menor, porque você não precisa perder tempo vendo como que aquela ferramenta funciona, porque você já sabe mexer com aquilo. Então, eu nunca mexi no Power View, mas agora ele está dentro do Excel, a interface é conhecida, é mais fácil de você ir lá, dar uma fuçada e descobrir como é que funciona. O SQL Database é sobre a mesma engine do SQL Server, então a administração é muito parecida. A gente trabalha com Transact SQL, e aí depois, se vocês tiverem interesse, né, em trabalhar com isso, tem toda a documentação da Transact SQL que é ou não suportada, porque existem algumas diferenças, principalmente se você está falando da administração de recursos físicos, que, como eu disse, fica a cargo da Microsoft. Então, se você quiser fazer administração de file groups, por exemplo, ou setar onde o seu índice vai ser salvo, né, em que partição, você não tem como fazer isso. Então, tem algumas diferenças e aí a gente tem uma documentação de tudo que é ou não suportado, né, as diferenças que existem trabalhando com T-SQL. Quando a gente fala de edições, a gente também tem umas diferenças. Então, trabalhando com SQL Server, a gente tem hoje, na versão 2012, 6 edições, 3 principais, que são a Standard, a BI e a Enterprise Edition. E quando a gente fala de SQL Database, nós temos duas, a Web e a Business Edition. Elas são diferentes com relação ao tamanho do banco de dados que você pode armazenar. Então, se você estiver falando da Web Edition, você pode ter um database de até 5 GB e na Business Edition você pode trabalhar com até 150 GB num database. É interessante dizer que a estrutura também muda. Quando você está trabalhando no ambiente privado, qual a estrutura que a gente tem? O servidor físico, né? Então você compra o servidor, instala uma instância do SQL Server lá dentro. Dentro da sua instância você vai criar os seus databases e dentro dos databases as tabelas, as views, etc. A estrutura que a gente está acostumado. No SQL Database muda um pouco. A gente começa criando um servidor também, mas nesse caso é um servidor lógico, né? Um SQL Database Server. Dentro desse server a gente vai criar os databases e não mais a instância. Então, é como se o database ele correspondesse a uma instância no SQL Server que a gente trabalha no ambiente privado. E é interessante dizer que essas edições elas podem ser mixadas dentro de um mesmo server, coisa que não acontece no ambiente privado. Então, se você fez o licenciamento, por exemplo, na edição Enterprise, dentro do seu ambiente privado, né, no seu servidor físico, todos os databases, todos os bancos de dados que você tem dentro daquela instância vão ser Enterprise Edition. E no SQL Database não, você pode ter dentro do mesmo server um database que é web e outro que é business, por exemplo, de acordo com o tamanho do banco de dados que você teve necessidade de criar. Mas eu posso alternar essas edições? Por exemplo, eu tenho um banco que chegou ali na versão web a mais de 5 GB e preciso mudar ela para business. Pode. Depois que você cria, você consegue alterar tanto a edição, então você começou com web, precisa mudar para business, e pode alterar também o tamanho. Então, por exemplo, você começou com uma web que tinha 1 GB e depois você precisou aumentar aquilo, você também pode aumentar desde que respeite a limitação daquela edição. Então, se você está na web, tinha 1 GB e vai para 6 GB, você já não vai poder, porque a limitação dela é de 5. Mas você pode trocar depois que você cria, tanto por linha de código, quanto pela interface gráfica também dá. A gente vai mostrar na demo aqui, tá? Eu tenho mencionado, na minha empresa, a gente usa mais SQL no sistema que a gente tem já com 100 clientes. Eu estou num projeto que a gente está usando o Windows Azure e está usando o SQL Database. A dúvida do meu chefe é porque assim, o nosso sistema hoje cresce 60 GB por dia. Por dia, para os clientes e para cada cliente. Porque cada cliente tem um servidor e esse banco cresce 60 GB por dia. Tem móvel, tem um monte de coisa. É um serviço para reserva de hotel, de quarto. Minha dúvida é o seguinte,
Se precisar mais de 150 GB na edição business do SQL Database, é possível? Então, não é possível que você ultrapasse o limite da edição. Então, se é até 150 GB, você não pode crescer mais que isso. Mas aí eu vou falar aqui no próximo item de você trabalhar com Federation. Então, o que acontece? Mesmo no caso dele, que vai precisar crescer além disso, ou, por exemplo, a situação de você já ter. Eu já estou trabalhando com SQL Server e eu já tenho um database que tem, por exemplo, 300 GB. E eu quero migrar para o SQL Database. Não posso, por causa da limitação? Você pode, desde que você consiga trabalhar com esse recurso de Federation. Então, o que você vai fazer? Nesse cenário que eu coloquei aí, então tem um database de 300 GB. Vamos imaginar que nesse database a gente tenha 3 tabelas e o volume dessas 3 tabelas juntos vão dar esses 300 GB de volume de dados. A gente vai fazer um particionamento horizontal, ou seja, a nível de linha, desse database. Então, imagina que eu vou colocar vou pegar esse database e vou dividir em um pedaço e vou colocar nesse pedaço as linhas de 1 até 500. No próximo pedaço, vou colocar da 501 até 601. Então, eu vou fazer um particionamento horizontal e dividir esse database em partes que obedeçam a esse limite de 150 GB. E aí, eu vou dispor esse database dividido em databases diferentes dentro do meu SQL Database. Então, cada uma dessas partições vão ser chamadas de Federation Members, né? São membros da sua federação. E aí os seus dados vão ficar, de certa forma, separados, mas estando dentro de um mesmo Federation, eles estão interconectados, digamos assim. Então, você vai armazenar em locais diferentes para obedecer à limitação da edição, mas você consegue trabalhar com volume maior, desde que você consiga trabalhar com Federation. Aí, oi. Só da parte das edições, a limitação é só o tamanho do banco ou também disponibilidade, por exemplo, de um web vai ter um SLA menor de entrega do que a business, por exemplo? Olha, eu acredito que a limitação seja só o tamanho mesmo, que difere entre... E também é diferente? É o mesmo? Eu acredito que seja só essa mesma limitação de tamanho, mas eu posso confirmar e te dizer se tem mais alguma diferença, tá? É que muda o preço também, né? A web, por exemplo, 1 GB é um valor, 5 GB é 5 vezes o valor de 1 GB. A de 150 GB não é 150 vezes o valor de 1 GB, ele muda a precificação. É basicamente isso. O resto do feature é igual, né? Que o meu problema já é diferente do dele. Eu já tenho um banco de dados pequeno, mas eu tenho um alto acesso. Eu tenho muitas conexões e muitos acessos lá, então a concorrência é alta. Então o problema não é o espaço, mas eu preciso que o SLA seja alto. Então é o mesmo, então aí respondido, tá? Legal. Certo. Então, e aí falando de Federation, tem vários itens que é necessário que vocês avaliem se vocês forem trabalhar dentro desse cenário. Então, quando a gente fala de Federation, a gente tem os Federations Members, que são esses databases divididos. A gente tem um Federation Distributed Key, que vai ser uma chave mesmo, como se fosse um índice, que vai dar o range do seu Federation, que foi o que eu comentei. Então aqui nesse Federation Member eu tenho da 1 a 500, depois eu tenho da 500 a 501. Então a gente vai ter esse Federation Key. A gente tem um outro database que é só para cuidar dos Federation Members, que se chama Federation Root. Então, enfim, tem toda a documentação para quem quiser dar uma olhada explicando direitinho o que é, todas as características para vocês verem se vocês estão aptos a trabalhar nesse formato. Existe a possibilidade, então, de trabalhar com mais de 150 GB utilizando o SQL Database. A aplicação do software tem que saber trabalhar com esse Federation ou só o SQL, o nível do SQL Database que a gente configura? Não, a aplicação tem que conseguir também. Tanto que uma das limitações quando você trabalha com Federation, então eu falei, né? Você pegou, por exemplo, as suas tabelas e dividiu em 3 Federation Members diferentes. Quando você for fazer um select, por exemplo, ele não suporta o SQL Database join de databases diferentes. Você pode fazer join de tabela, mas de database não. E quando você cria o Federation Members, eles são databases diferentes, né? Então, a sua mesma tabela está em databases diferentes, os pedaços da informação. Então, é necessário que a nível de código da aplicação, você consiga fazer esse join, e não mais fazê-lo dentro da SQL, entre outras coisas que são limitadas. Tá? Então, por isso que eu falei, para trabalhar com Federation, é necessário que vocês olhem mesmo como é que funciona, né? A gente não vai entrar aqui a fundo, nem eu sou
mais qualificada para falar disso, mas é necessário que se estude bem para não ter nenhuma surpresa ingrata, achando que vai poder trabalhar e depois, por causa da limitação, ficar aí na mão. Bom, então, entendido isso, a gente viu que o SQL Database ele é oferecido como PaaS, né, uma Platform as a Service, que a gente está consumindo um serviço de banco de dados dentro do SQL Azure, do Windows Azure, e essa aqui é a carinha que a gente tem lá no portal do Azure quando a gente vai construir um database, e aí eu vou mostrar aqui para vocês verem que é bem fácil, bem intuitivo. Então eu vou entrar no mesmo portal do Azure que a Lívia estava criando as virtual machines, mas agora eu vou criar o meu database para vocês verem como é que funciona. Então aqui eu estou naquele mesmo portal do Azure que ela mostrou as VMs, só que agora eu vou entrar aqui em bancos de dados SQL. Então aqui eu falei para vocês lá no começo como que era a estrutura. Primeiro a gente tinha um servidor, como a gente tem no ambiente privado, só que aqui é um servidor lógico. Primeiro você vai criar um server, depois você vai criar o seu database, depois as tabelas, enfim, as views que você quiser. Então eu vou entrar aqui em servidores, eu já tenho alguns criados, vou adicionar mais um. Vamos ver se vai. Você tem como escolher qual que é o data center que está mais perto de você para você alocar aí o seu database. Vamos ver se só não está aparecendo. Qual que é o mais próximo? Quem resolve usar aqui no Brasil? Qual dos Estados Unidos é o mais próximo? Qual você recomenda? Olha, a gente fez vários testes com todos que tem disponível. O que a gente conseguiu ter melhor resultado foi da Europa. Mas tem um que é do sul dos Estados Unidos. Isso também que dá um resultado melhor. Mas nem sempre ele está disponível. Então, por isso que ela falou da Europa, que acho que não está sendo tão utilizado, às vezes é melhor em termos de performance para você alocar o seu server lá dentro. Mas em termos de gargalo de link, a Europa tende a ter a mesma qualidade dos links dos Estados Unidos? Parece que sim, né? Porque é a que tem atendido melhor nos testes que a gente fez. Embora os Estados Unidos estejam mais próximos. Você tem que avaliar isso, tem que ver qual que é a localidade, também tem que pesar a questão da velocidade de acesso, tudo isso para você saber qual que é melhor. Mas nos testes que a gente fez, que foram testes simples, a gente testou em vários mesmo, justamente para ver performance. Estava melhor respondendo, era esse da Europa e em segundo lugar o dos Estados Unidos. Nenhuma previsão para ter data center na América do Sul? Bom, o que a Microsoft tem em mente é a construção de vários data centers ainda no Azure, em outras localidades. Definido, ainda não na América do Sul. Essa performance que você está falando, no caso, é da execução de uma query, por exemplo, a performance do banco que você pediu. Não é a performance de resposta, do tempo preciso. Performance de resposta, porque a gente criou tudo e depois a gente executou as instruções lá dentro para ver também. Então, mas você executou todas as execuções foram feitas no Brasil, chamando de fora, ou você executou lá dentro da máquina que já está lá? E aí você só fez a performance do banco? Não, só fiz a performance do banco. Só lá? Na máquina, você entrou lá e fez uma query lá, foi mais rápido lá. Foi mais rápido lá. Porque você pode pegar o seu Management Studio, por exemplo, né, e conectar o seu ambiente local e conectar no então eu queria saber exatamente, porque na Europa a gente tem uma latência muito maior de tempo. Tem, sim, com certeza. Esse teste que a gente fez foi trabalhando com template lá. De processamento, então, a Europa está mais de mais processamento, rápido. Sim. Até hoje, né? Até ontem à noite. Até ontem. Então eu vou mostrar por aqui para vocês, porque lá não estava aparecendo no server. Então eu estou no mesmo portal do Windows Azure que a Lívia estava mexendo anteriormente. Vou selecionar banco de dados, vou selecionar primeiro o meu servidor, a primeira coisa que eu vou criar. Então aí eu já tenho 3 servidores criados, vou adicionar mais um. Vou passar as informações de logon, então você vai criar um nome lá para o seu servidor, vai colocar a senha e aqui aparece a região que a gente está comentando. Então qual é a região mais próxima de você para você alocar o seu server. Então aí ele vai estar criando esse servidor que a gente acabou de criar, ele cria com esse nome. E aí, criado o servidor, você vai passar a criar o seu database
Então, criar novo banco, vou colocar um nome do meu banco. Aqui entra aquela parte da edição que a gente comentou, então você vai escolher se você quer a web ou a business, dependendo do tamanho do banco que você vai precisar. Ó, a business vai de 10 a 150 GB. Então aqui eu escolhi a web mesmo, o collection que você vai utilizar, a assinatura, que é aquela mesma assinatura que está associada à sua conta do Azure, e aí ele vai criar o seu database. Criado o seu banco de dados, ele vai aparecer lá, o banco de dados, então um novo banco que foi o que eu acabei de criar. Se você for em gerenciar, ele vai mostrar para você, ele vai primeiro pedir para você autorizar, né, as regras de firewall do IP que você está acessando no Azure, você dá as permissões e ele vai deixar você mexer dentro do database que você acabou de criar. Então, olha lá, esse servidor é o que a gente criou há pouco, o banco de dados é o que a gente também criou, o novo banco de dados. Esse nome de usuário e senha que ele pede é o nome de usuário e senha do servidor, que a gente criou primeiro, porque vocês viram que o banco de dados precisou disso. E aí você acessando esse banco de dados, ele vai te dar lá as possibilidades de você criar a tabela, e aí é o mesmo ambiente que a gente já está acostumado a trabalhar com SQL Server. Ele vai ter a interface gráfica e tem a interface para você fazer via linha de código, Então aí tem todas as informações do banco de dados que você criou, você vai lá em design, nova tabela, e aí você cria, aí coloca o nome da coluna, do título, como a gente está acostumado. A questão do campo, por exemplo, com Python. Eu tive um problema com o SQL no ambiente de teste. Por exemplo, eu fazia lá uma coluna com a identity, que é uma coluna de ID de código, e quando eu reiniciava essa coluna, eu colocava lá para incrementar de 1, 2, 3, 4, 5. E eu reiniciava o SQL Server, às vezes acontecia desse identity ele perder, pular do 5 para 1000, por exemplo. O código está 5 e vai para 1000. Eu queria saber se no SQL Database eu tenho um problema desse também. Não deve ter, né? Porque, pelo que eu vi, isso acontece quando você reinicia o SQL Server. Agora, como o SQL Database não tem, teoricamente, esse problema de reiniciar, deveria ter. Ele perde o range do identity, sabe? Ele começa e depois ele para no operação de rollback, porque assim, ele vai começar a gerar esses valores para você. Se você tiver uma operação de rollback, ou por exemplo, quando o SQL Server inicia, ele vai fazer as operações de redo e de undo. Você vai pegar o LDF e vai jogar pro teu LDF e o que aconteceu? Você vai pro undo. Se ele estiver fazendo undo, o que vai acontecer? Os números que ele gerou, ele não volta, ele vai ficar lá pra frente. Se quiser, tem como voltar esses números também, mas tem que fazer um comando à parte. Quando ele precisa ser idêntico. Agora, em geral é isso, em geral é uma operação que não deu certo. Porque não é melhor, não é normal fazer assim, simplesmente porque iniciou esse SQL. Isso não é motivo, esse não é o motivo. Pode ser outra coisa que está mascarando nisso daí. Mas com entity migration, report seu migration. Pode ser, daria para analisar isso mais fundo, mas com certeza não é porque iniciou esse SQL. Com certeza não. Isso volta no porque esses problemas assim não tem jeito, tem que analisar o ambiente. Não pode ser uma operação que não foi completada, aí precisa dar uma olhada em mais uns jogos, você tem que entender. Não tem como pudesse fosse tão simples assim, nós não estaríamos aqui. Teríamos um processinho, a gente segue e responde, mas a gente está aqui porque não tem isso, chega pra mim, não adianta. Ontem a gente foi fazer o upload do PHD lá no Azure, ficou até 2 horas da manhã e a gente descobriu que, por exemplo, no Windows 8, quando você vai mandar um comando, né, make certificated, para você criar um certificado para ele fazer a autorização do seu ambiente com o Azure, não tinha o make cert dentro do Windows 8, a gente teve que habilitar. Então, se você me perguntar se eu não tivesse testado, eu não ia saber. Então, é imprevisível mesmo. E nesse caso, olhando o ambiente. Pessoal, vou dar uma acelerada. Dá para segurar só um pouquinho as perguntas? Que daí eu já abro aqui, a gente faz as perguntas, tá? Alguém ali queria fazer uma pergunta. Só para eu falar disso daqui, que eu não quero deixar de falar,
que é extremamente importante. A gente falou para vocês, o que é o SQL Server 2012, o que é o SQL Database, como trabalhar no Azure com as duas coisas. Uma coisa que é muito importante, todo mundo pergunta, e vocês já perguntaram aí durante o café também, é a questão de movimentação de licenças. Como é que funciona se eu estou no meu ambiente local, com o SQL Server, e aí de repente eu vou lá para o Azure, né, eu vou perder essas licenças ou não? Então, para exemplificar, pessoal, alguém perguntou aí de SLA, do database, a gente falou que diferencia pela edição, que não tem diferenciação pela edição, e o que vai caracterizar é o tamanho do banco. Mas a Microsoft tem algumas modalidades de contrato com os seus clientes. Em algumas dessas modalidades, a gente tem um cara chamado SA, que é o Software Assurance, ou seja, o seguro do software. Toda vez que um cliente nosso tem um contrato com o SA, ele tem um relacionamento mais forte com a Microsoft. E esse relacionamento traz para ele uma série de benefícios. No caso de virtualização, de mobilidade de licenças também. Então, por exemplo, aqui eu tenho um servidor normal, com um processador de quad-core, e aí eu tenho as minhas licenças de SQL Server 2012 Enterprise lá. O que ele pode fazer? Ele pode fazer a movimentação das licenças do servidor físico para a máquina virtual, até aqui ele estaria trabalhando numa private cloud, ou ele pode fazer a movimentação dessas licenças para o que a gente chama de third party host. Ou seja, pode ser um data center, o cliente pode fazer um colocation, então ele vai pegar a máquina dele, vai levar lá no data center, ou ainda ele vai subir, contratar no data center, né, uma máquina, ele faz a mobilidade das licenças para lá. E no caso de nuvem, é claro, né, esse é um benefício que é só para o Azure, então não vão aí achar que dá para fazer isso com outras tecnologias de nuvem pública, porque não dá, mas dentro da plataforma Microsoft você pode ir e vir. E aí, nesse caso, a movimentação de licenças também é válida para a plataforma Windows Azure. Então, você pegou a sua máquina virtual aqui, está lá com as suas licenças de SQL, colocou no Azure, você vai pagar no Azure só a infraestrutura, porque o software já está licenciado, você já tem as licenças. Desde que, é claro, você garanta que a mesma arquitetura da máquina virtual que você está rodando lá no Azure era que você estava no ambiente on-premise. Senão você não pode ir lá e falar, ok, então vou colocar aqui 8 núcleos na minha máquina virtual no Azure rodando SQL, e antes eu tinha só uma máquina com 4 núcleos. Por que eu estou falando isso? Porque o licenciamento do SQL mudou também, mas mudou para facilitar. Então, ou você licencia por núcleo, ou no modelo server/cal, e pode sim fazer a portabilidade disso para a plataforma Azure. Tranquilo aqui a questão de mobilidade de licenças? Perfeito. E aí, se não tiver o SA, né, seu sorry, não dá pra gente mover as licenças. Bom, a gente está sem tempo, então a gente vai otimizar. Tem 3 brincadeirinhas. A gente precisa, mas tem que ser rápido, eu quero ver se os meninos, né, são bons mesmo. Eu quero 3 voluntários aqui, rapidinho, vai. Pode vir. Deixa esse colega que faz pergunta danada, pode vir também. Vem cá. 4, eu só 3. Vai, olha só. Seguinte, dá uma ajuda aqui, Erika. Valendo 3 brindes de SQL, porque a gente é muito legal. Ó, aqui dentro tem uma pergunta. Vem cá pra todo mundo te ver. Você gosta de fazer pergunta, né? Então vamos ver se aprendeu. Vamos lá. Tira uma. Tá? Lê aí pra todo mundo. Vai, vai dar. Rápido, hein? Já tá primeiro e tá acelerando. Vai. Oi? Tem uma base com mais de 150 GB. Roda no SQL Database. Foi a pergunta dele, não foi? E aí? Qual que é a resposta? Roda sim. Desde que usam o Federation, mas ó, pessoal, tem que fazer análise, porque a Erika mencionou muito bem. Tem que ver se tudo que você está utilizando no seu ambiente também funciona no Federation, se você estiver fazendo uma migração do local para lá, tá bom? Por que eu estou falando isso? A gente tem tipos de dados que não são suportados no SQL Database, mas que trabalham no SQL Server. Por exemplo, variante é um deles. Então, quando a gente fala, olha, prepara o ambiente, prepara o ambiente, tá? Muito obrigada. Ganhou um pendrive do SQL. Amiga, aproveita que você queria fazer uma pergunta, já faz isso. Vai, eles terminaram. Então, aproveitando a coisa que você falou, Identity, que você até expressou agora na resposta, né? Se no 2012 voltava os IDs quando uma transação caía
Mas aí tem que fazer o DB... Se você quiser que os valores sejam sequenciais, ou você usa uma estrutura do tipo Sequence, que é nova no 2012. Que é parecido com a do Oracle. É tipo a do Oracle, exatamente. Aí você pode chamar dessa ou usar o Identity também, mas o Identity é limitado naquela coluna na tabela. O Sequence é um objeto. É, então, você só vai pegando os da forma que facinho isso, né? Pergunta, vai. Posso mover as licenças do SQL Server para o Azure sem o SA? Não. Você respondeu pra você. Vai lá, amigo, pega seu brinde. Pessoal, pra quem não sabe, a pessoa geek da sala que está respondendo as perguntas mais difíceis é o Zavascki. Fala oi, Zavascki, para as pessoas. Mas ó, agora eu vou... Quem não conhece é um dos melhores PFs de SQL. Trabalho com SQL Server. Vai, licença. Trabalho com SQL Server. Posso ir para o SQL Database? Hã? Estou com o SQL Server hoje no meu ambiente. Posso ir para o SQL Database? Desde que você prepare antes. Qual que é a resposta sempre de TI? Depende. Vamos adaptar o Você pode trabalhar. Não é assim? Depende. Vamos adaptar. Bom, pessoal, se vocês quiserem falar com a gente está aqui. Posso uma perguntinha rápida? Pode. É bem simples. Em termos gerais, é mais barato para quem contrata o serviço de database ou contratar o serviço de uma VM com SQL? É mais barato que o serviço de database. Agora depende da estrutura. Depende, né? Mas eu sei, a princípio é mais barato. Se for preço, Se for deveria por comprar preço, database. sim. Pessoal, pra quem quiser, não sei se vocês chegaram a ver, agora realmente não dá pra mostrar, não quiser mata eu e a Érica. Mas assim, tem lá no próprio site do Azure tem uma calculadora. Então, se vocês tiverem bem definida a especificação do ambiente, dá para entrar no site do Azure com a calculadora de lá e ter uma ideia de quanto vai custar. Além disso, o Azure tem um outro benefício. Eu mencionei os contratos, mas tem a possibilidade de você pagar, né, pelo consumo, como a Érica falou do exemplo do Rock in Rio. Então tem essa vantagem também. Aí tudo depende da modalidade de contratação. Então, direto no site, com cartão de crédito, tem a possibilidade de pagar só por aquilo que está consumindo, como a gente faz na conta de energia elétrica em casa. Ou através de uma das modalidades de contrato que a gente tem no software aqui. Tá bom? Obrigada, É isso, né? Do mais, obrigada.